Bom dia, meus queridos. Nós vamos retornar aqui ao nosso estudo sobre a peregrinação da família na Bíblia, né? Ou a família na peregrinação bíblica. Nós começamos falando sobre essa realidade a partir do casal, falamos sobre a questão do esposo, da esposa. Nós estamos nessa peregrinação agora referente ao filho, né? Então, nós estamos fazendo essa peregrinação em relação ao filho. Tivemos o primeiro estudo, e nós vamos hoje para o segundo estudo, né? Vamos ver se a gente consegue terminar hoje essa nossa apresentação. Eu acho que vai ser meio difícil, mas vamos ver se a gente consegue. O que é que nós vimos até aqui? O que é que nós aprendemos na lição passada? Primeiro, nós aprendemos que, como o livro de Gênesis inicia todas as coisas, e o capítulo 1 inicia todas as realidades, também o filho está inserido dentro desse contexto. A bênção de Gênesis 1, 28, ali, e abençoou o Senhor Deus e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai, enchei a terra, sujeitai. Toda aquela bênção, ela se concretiza, ela é cumprida a partir dos filhos, né? Essa geração que vai surgindo e vai criando essa realidade. Nós vimos também que, mesmo a gente olhando ali em Gênesis 21, nós não vamos entender muito sobre os filhos a partir dali. Né? O que seriam, então, esses filhos? Como é que seria essa realidade? Como é que é a relação pai e filhos? E aí nós vamos para o capítulo de número 2, no versículo de número 24, e nós vamos ver que os filhos ali, neste caso... Nossa... Sandra está avisando, a secretária aqui está avisando que vai passar a lista de chamada, e aí vocês marcam aí no seu nome aí a sua chamada. Se você não estiver na ficha aí você já sabe que você precisa de se matricular, que você não está matriculado na Escola Bíblica Dominical, tá? Na classe Paulo. Aí você já conversa com ela para fazer a matrícula. Vamos lá, vamos retornar então. Então, no capítulo de número 1, versículo 28, nós vemos que ali está inserida a promessa, a bênção de Deus, a bênção, então, para Adão e Eva seria o fato de que eles teriam filhos, os filhos então iriam cumprir esse mandato de gerar cultura, de fazer a social, né, o mandato social e cultural. Mas nós não vemos essa relação pai e filho tão claramente ali distinta. Quando nós vamos então para o capítulo de número 2, que tem o Gênesis da criação da humanidade, nós vamos ver que ali Deus cria o homem, depois ele detalhadamente cria a mulher. E aí no versículo de número 24, nós vamos perceber o que aponta em relação aos pais e os filhos, né? Que os filhos estão, então, sob a guarda dos pais, até que eles estejam prontos para sair de casa e aí criar a sua própria família, tá certo? É ali que a gente vai perceber, Gênesis, aí, capítulo 2, versículo 24, quando Adão olha para Eva, e depois de ter ali feito aquele poema maravilhoso, né, sobre ela, ele vai dizer: é por esse motivo que o filho vai deixar o pai e a mãe para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o filho está sob os cuidados dos pais, mas ele deve crescer para ele se tornar um adulto, e como adulto ele possa contrair a sua própria família, ele possa caminhar em relação à sua própria família. O papel dos pais é educar os filhos para saírem de casa, preparando-os para que eles sejam adultos, e isso implica exatamente em sair de casa e deixar sair. Tanto os pais quanto os filhos devem estar prontos para esse exato momento, tá certo? O momento em que eles vão estar saindo. Aí nós vimos também que Gênesis 2, 24 fala desse deixar, e esse deixar implica em 3 realidades. O deixar geográfico é para sair da casa dos pais mesmo, né? O deixar financeiro é para poder ter a sua independência financeira, e o deixar relacional, porque o relacionamento do homem com a mulher é diferente do relacionamento dos filhos com seus pais. Deus não disse que os pais seriam uma só carne com o filho, mas Deus disse que o homem e a mulher, o esposo e a esposa, seriam os dois uma só carne. O relacionamento até que a morte os separe, depois do pecado, né, está relacionado exatamente à questão do casal. São relacionamentos diferentes. E o pai precisa de preparar, e os pais precisam de preparar os seus filhos para que eles cheguem a essa maturidade e deixem eles ir
e aí deixa eles seguirem a vida deles. Nós falamos sobre essa questão, explicamos essa questão, falamos sobre isso. Então, os filhos precisam de aprender a cuidar da sua própria vida, os filhos precisam de aprender a se sustentar, os filhos precisam de ter a sua própria morada, eles vão aprender muita coisa ali, que só vai poder aprender se a gente poder liberá-los para essa realidade. Vimos também que o normal, então, é que os filhos saiam de casa, é normal, então, é que os filhos se casem, o normal, então, é que os filhos tenham filhos, nos deem netos, né? Nos gerem netos. Então, esse é o normal da vida, tá certo? O mandato cultural, ele se complementa, ele se perpetua através disso. O mandato social vai se fazer através disso, tá certo? Então, a ideia de não ter filhos, deixa eu colocar um negócio para vocês aqui, a ideia de não ter filhos é pecado. Ah, eu não quero ter filhos. Isso é pecado, querido. Desculpa, mas é pecado. Não querer ter filhos é pecado. Então você precisa de pensar nessa realidade. Ter filhos faz parte do relacionamento, porque Deus nos fez para esse fim, para essa realidade. É importante também a gente observar que quando Gênesis 2, 24, ele fala sobre essa realidade, deixará o homem, pai e mãe, esse deixar aqui, ele não é optativo, tá? Ele não é uma opção. Isso aqui está dentro do hebraico, naquilo que a gente chama de verbo imperativo, a qual é uma ordem da qual você não pode recusar cumprir. É uma ordem direta, aonde você precisa de cumprir. E essa ordem direta de Deus para o homem, e, portanto, quando os filhos se recusam a deixar os pais recusam se deixar aos filhos, isso implica em desobediência, também é pecado. Também é pecado. Os filhos têm que chegar no momento da vida dele em que ele vai sair, em que ele tem que ter a vida dele, e os pais têm que liberar os filhos e têm que fazer isso. Sugiro fazer como a Regifran. Meu filho, se vira. Quero 6 meses você sai de casa. Pensando seriamente nessa conversa aí. O Wesley estava falando que quando ele formou, a mãe dele chamou ele no canto e falou assim, você tem 6 meses, se vira. Gostei da ideia, gostei da ideia. Então é uma questão que a gente precisa de fazer. Gente, isso seria maravilhoso, seria belo, seria tranquilo. A vida seria maravilhosa se a gente terminasse, a Bíblia terminasse ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, né? Nós sabíamos que Deus criou todas as coisas foram perfeitas, Deus viu que tudo era muito bom, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus estabeleceu o casamento, Deus estabeleceu os filhos ali para fazer a continuidade, e ótimo, maravilhoso. Porém, nós sabemos que a Bíblia não termina ali. O capítulo 3, então, é um divisor de toda essa história. No capítulo 3, então, nós vamos ali ver que tudo muda nesse relacionamento familiar, tudo muda nesse contexto familiar, no próprio mandato de Deus sobre fazer cultura, no próprio mandato de Deus sobre a questão social, de interagir, de criar sociedades, vai mudar a partir de então. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 3, no capítulo 3, versículos de 8 a 13, para a gente poder ler essa questão. Nós conhecemos a história, né? Mas eu queria convidar você a ler comigo esses versículos. Gênesis 3, de 8 a 13, onde vai mostrar o que vai acontecer. Antes disso, está lá a mulher observando a árvore, chega a serpente, começa a ter uma conversa com ela, aí nós sabemos do que acontece, a Eva já estava muito interessada em comer aquele fruto, morde, depois entrega o seu marido morde, come, os dois descobrem que estão nus, né, percebem que estão nus, fazem para si uma roupa de figueira, de folhas, aí eles se escondem quando Deus vai voltar, Deus então se apresenta, aí entra essa questão do versículo de número 3. Quando Deus chega, Deus então chama, Deus então conversa, Deus então direciona, né? Aí o versículo 8 vai dizer assim, e aí vamos fazer o seguinte, eu vou ler o 8, vocês leem o 9, e assim a gente vai até o 13, tá? Fazer a leitura responsiva. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim.
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gente, observe a sutileza do texto, da forma como Deus leva Moisés a escrever esse texto, a relatar esse texto, né? Isso aqui não é uma lenda, isso aqui não é uma história fictícia. Nós cremos que isso aqui é real, que isso aconteceu, que Adão e Eva são personagens reais. A Bíblia apresenta a realidade. Estou colocando isso aí porque tem muita gente aí falando que isso aqui é só um conto histórico para poder firmar a história, porque eles não sabiam como começou as coisas. E tem pior que tem crente que acredita nessa baboseira toda. E aqui tudo isso é real, tá certo? Isso aconteceu. Mas observe a forma sutil como Moisés coloca o texto. O capítulo 2, nós temos Deus fazendo o homem perceber a necessidade da mulher. Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Deus faz passar todos os animais, manda Adão dar nome a todos os animais, e Adão percebe que não tem alguém que seja sua companheira, alguém que possa estar com ele, alguém que lhe seja coigual. Deus então faz o homem adormecer, tira a sua costela, faz a mulher, apresenta a mulher para ele, e diz, essa é a sua coigual, é a sua auxiliadora, é a sua companheira. Deus estabelece um jardim, coloca um local maravilhoso, cria todo um ambiente para que a família viesse a se desenvolver. Você vai ver ali um poema maravilhoso dito por Adão, quando ele encontra a Eva e diz, essa é a mulher mais linda deste mundo, não tem outra igual. E ele estava certo, literalmente, né? Não tinha nenhuma outra. E ele coloca aqui toda essa questão, cria toda essa realidade. Aí o texto bíblico diz assim, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não havia uma cumplicidade perfeita, uma harmonia perfeita, sabe? Não tinha nada escondido entre eles, eram transparentes, cristalinos. A alma de um revelava a alma do outro, e aí sucessivamente. Aí nós chegamos no capítulo número 3, quando Deus chega para Adão e diz, Adão, você comeu do que eu mandei que você não tivesse comido? Você pegou aquela árvore? Adão diz assim, Senhor, a culpa é daquela mulher que o Senhor me deu. Cadê a cumplicidade? Cadê a alma limpa? Cadê o relacionamento perfeito? Né? Primeira intriga conjugal acontece ali. Na verdade, a primeira intriga acontece antes, quando eles percebem que estavam nus. Já tinham coisas a se esconder, já tinham vergonhas que precisavam de ser tapadas. Né? O casamento já não estava nessa situação. Mas ali, quando é confrontado, em vez de assumir a sua culpa, ele joga a culpa na mulher. Deus vai para a mulher. Em vez da mulher assumir a sua culpa, ela joga a culpa na serpente. É aquela velha ideia da desculpa, né? Ninguém assume a sua responsabilidade. Então você vai perceber que aqui se quebra essa harmonia, tá certo? Aquilo que era perfeito agora se torna um local de rivalidade, se torna um local de acusações. Onde estava aquele homem que havia feito aquela poesia para a sua mulher, lá em Gênesis 2, 23? Olha só, e disse o homem, este é afinal osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Quer uma cantada gospel? Chega lá para sua esposa lá e fala assim para ela. Aí você fala assim, pastor, isso é muito esquisito. É muito feio, né? Nossa linguagem é muito esquisita esse negócio. Sabe o que ele está dizendo? Você é o meu complemento. Você é a pessoa ideal para estar comigo, para que a gente construa uma vida. Você é a pessoa preparada por Deus, é um presente de Deus, na qual eu me realizarei como ser humano. Se você chegar e falar isso para sua esposa, ela vai dizer, mentiroso. Mas essa é a ideia aqui que ele coloca é isso. Cadê aquela cumplicidade? Não tem mais, acabou, quebra, tá certo? O que se encontra agora? Cadê aquele que vai cultivar a família?
Cadê aquele que vai proteger a família? Onde está agora aquela companheira, aquela auxiliadora? Não tem mais. Os requisitos estão ali, as sombras estão ali, mas não há mais essa plenitude, esse relacionamento não se torna mais igual. Isso vai afetar agora a geração. Isso vai afetando o casal, vai afetar também os filhos. Isso vai dar continuidade. Eles já não conseguem mais viver em harmonia, já não conseguem mais ali criar esse relacionamento e ver uma perfeição no seu relacionamento e uma unidade perfeita diante disso. Frustrações, anseios começam a adentrar a este relacionamento, tá certo? As expectativas agora, elas são frustradas. Quando nós continuamos a ler o texto, você vai ver que Deus então tira a eternidade do homem. O homem agora passa a ser temporal. Ele sabe que errou, Deus coloca essa questão para ele, aponta para a mulher, né? Deus chega para ele e diz para ele, Deus dá a sentença, Deus fala para o homem assim, olha, você poderia produzir com facilidade, mas agora a terra gerará abrolhos, gerará espinhos, cardos, é no suor do rosto, você vai penar para poder sustentar a sua família. Chega para a mulher e fala assim, agora o seu filho vai virar com dores, eu multiplicarei as dores do seu filho, do seu nascimento. Você vai querer dominar o seu marido, mas presta atenção, ele vai dominar você, ele continuará governando. Você queria passar à frente, não chamou ele naquela hora, vai querer fazer isso, vai sofrer por conta disso, mulher. Vai sofrer. E se você tomar a frente, vai sofrer mais ainda. Um sofrimento vem, o relacionamento está destruído. Não há mais aquela mesma percepção, não há mais a mesma aquela beleza que está, tá certo? O que vai acontecer agora então com eles? Eles querem um Salvador. Eles querem um Redentor. Eles percebem que eles não podem resolver o problema que eles criaram. Então Deus vai dar ali, em Gênesis 3,15, a promessa. E vai dizer, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso caiu de forma maravilhosa nos ouvidos de Eva e de Adão. Porque Deus está dizendo que aquilo que havia sido feito, desculpa a expressão, a merda que eles fizeram, né? Toda aquela terrível situação em que eles fizeram, agora haverá uma possibilidade, ou haverá uma certeza, né? Há uma promessa de que isso será desfeito. Mas a promessa cai não sobre Adão, a promessa não cai sobre Eva, a promessa cai sobre o descendente. Queridos, deixa eu falar um negócio para você, o pecado é terrível. Não tem coisa pior do que o pecado na nossa vida, na vida da humanidade. E essa promessa tão linda e tão maravilhosa é também, ao mesmo tempo, uma das piores desgraças da humanidade. Ao mesmo tempo que essa promessa revela algo maravilhoso, grandioso, belo, ela também mostra como nós somos distorcidos, pelo pecado e distorcemos a palavra de Deus. Deus vira para a serpente, Deus faz uma declaração de que a obra dela seria destruída. Deus diz que seria isso a partir do descendente, da semente da mulher, ou seja, o filho que fosse gerado da mulher iria fazer essa questão. Essa promessa maravilhosa de restauração, que aponta para Cristo, nós chamamos de proto-evangelho, vai ser perseguida ao longo da Bíblia, mas ao mesmo tempo ela vai ser distorcida. Da agora em diante você vai ver apontando para isso, para o descendente, né? Mas ela vai ser distorcida. Então nós entramos no capítulo de número 4. No versículo 1 nós vamos perceber essa realidade. Quando nós lemos aqui, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tem algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que você vai ver que há uma renovação da esperança na fala aqui. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. A promessa, a bênção é que os homens, que Adão e Eva iriam a ser fecundos, iriam multiplicar sobre a terra. A bênção aqui se estabelece. A mulher continua sendo fecunda.
Ela nasce o primeiro homem, nasce um descendente, nasce alguém vindo dela. Aquela promessa de que, e aquele mandato de que ele deveria de fazer cultura, de que ele deveria fazer o social, o envolvimento social, continua. Deus diz assim, não acabou. Renova-se a esperança. Deus havia falado, é o descendente da mulher que vai trazer essa situação. Mas, ao mesmo tempo, isso revela uma expectativa errada por parte dos pais. O nome Caim aqui é auxílio do Senhor. O significado mais próximo, mais correto, na sua grafia, seria auxílio do Senhor. A ideia aqui, que é projetada, que a gente percebe, é que Eva está dizendo assim, rapaz, é o nosso Salvador aqui. Nasceu o descendente, vai resolver o nosso problema. Coloca toda a expectativa sobre Caim. O texto dá a entender que é Eva que está dizendo, mas o marido está do lado. Então o marido e a mulher olham e falam assim, aí a nossa solução. Coloca a expectativa sobre o filho. Ele é o descendente. Ele é o descendente. Ele vai nos redimir dessa situação. Eu não posso, eu não vou conseguir. Meu filho vai fazer isso. Meu filho vai ser melhor do que eu. Meu filho vai ser mais importante do que eu. Meu filho vai conquistar aquilo que eu não conquistei. Meu filho vai fazer aquilo que eu não fiz. Toda a expectativa e toda a frustração que há no relacionamento do homem e da mulher, agora vai ser voltado para onde? Para o filho. Dá uma olhadinha para você que é pai casado. Pensa se você não passou isso na sua cabeça algumas vezes, e você não olhou e falou, esse menino aqui vai ser bom também, isso. Muito melhor do que eu. E nós vemos essa realidade de forma bem mais clara, quando nós vamos para o versículo de número 2. Bem mais clara. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Aí vai dizer que Caim se torna lavrador e que Abel se torna pecuarista, né? Se torna pastor de rebanho. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Para o nome Abel. Sabe o que significa Abel? Névoa. Sopro. Ar. Uma névoa. Já pensou? A gente percebe que há uma expectativa grandiosa sobre Caim, auxílio do Senhor. E o outro é só um filho, é uma névoa. Vai passar, faz parte. Aqui dá para trabalhar relacionamento pai e filho, expectativas, trabalhar com filhos sobre a questão da frustração, e muita coisa dá para colocar aqui para a gente fazer. Para o pessoal que mexe na área da psicanálise, na área da psicologia, né, para os conselheiros, isso aqui é um material maravilhoso para trabalhar essa questão. Nós não vamos adentrar a fundo nisso aqui, mas é importante a gente perceber que toda a expectativa está no primogênito. Está no primogênito, toda a expectativa está ali. Né? E isso tem um fim trágico. A gente pode fazer essa pergunta, a gente não vai ter essa resposta na Bíblia, a gente pode ter essa pergunta, será que não foi toda essa expectativa que gerou esse fim trágico? Pense comigo, qual era a profissão de Adão? Lavrador, cultivar e proteger. Qual é a profissão de Caim? Lavrador. Aí no fim dos tempos eles vão levar a sua oferta ao Senhor. Deus se agrada da oferta de Abel, não se agrada da oferta de Caim. Caim decai o semblante, fica chateado. Por conta desse motivo faz um homicídio, né? Um fratricídio. Mata o seu irmão. Será que tudo isso não é aquela expectativa de, não, esse é o descendente e de repente as coisas não é do jeito que a gente espera? Essa pergunta pode ser feita, a gente não vai ter uma resposta bíblica para isso. A intenção da Bíblia não é trabalhar os sentimentos internos do casal e da família ali. A intenção é mostrar que estavam errados, que a humanidade sempre vai estar errada tentando achar a solução por si mesmo. A solução virá do Senhor, através da graça, através do seu Filho. Mas a gente pode fazer essa pergunta, a gente pode colocar essas questões, percebe? Tudo é consequência do pecado. A expectativa errada, a frustração, tá certo? A projeção no filho, né? Aquela ideia de vai acontecer, vai fazer, vai ser isso, a decepção que o filho causa, tá certo? Os problemas familiares, as intrigas, as preferências de pai, de mãe em relação aos seus filhos.
Tudo está inserido aqui, nesse contexto. Nesse contexto. Acabou toda a harmonia e toda a perfeição. Não existe mais lar perfeito em relação a isso. Vão existir lares com graça, mas perfeição não existe mais, tá certo? Como eu disse, nós não vamos estudar essa questão. Mas fica claro que Adão e Eva tinham uma perspectiva muito forte com relação a Caim, e foi a sua maior decepção. A gente fala, acontece isso muito com a gente. A gente tem uma expectativa maravilhosa, mas os filhos não correspondem. Sabe por quê? Coloca a expectativa alta demais. Joga lá em cima demais. Não é bem assim as coisas. A gente não deve criar os filhos para ser o nosso redentor. Os filhos não são os nossos salvadores. Eles não são criados para serem melhores do que nós, queridos. Não é para ser os melhores profissionais. Não é para ter o melhor sucesso que eu não tive. Filhos são criados para servirem ao Senhor. Filhos são criados para serem tementes a Deus. Isso deve ser a coisa mais importante na criação sua para com seu filho. Isso deve ser a coisa que você mais deve prezar para ele. É fazer com que ele seja temente a Deus. Porque isso é o que mais importa. O resto é resto. O resto é resto. O resto são coisas deste mundo, dessa cultura pecaminosa, desta realidade que se apresenta. É claro que ali, quando Adão e Eva falam com respeito a Caim, há uma renovação de esperança. É claro que eles têm fé, é claro que eles observaram a palavra de Deus, é claro que eles olharam para essa questão. Não há nada de errado naquilo que eles fizeram, tá certo? Ali há uma esperança viva ao nominar Caim. Eles estão confiando na palavra do Senhor. O grande problema é que eles estão olhando para a direção errada. Estão olhando para que eles resolvam os problemas, para que eles resolvam as situações, para que eles direcionam as coisas, como se eles fossem aqueles que iriam colocar tudo em ordem. E projetam tudo de forma errada sobre a vida dos seus filhos, tá certo? A mesma coisa acontece conosco. Às vezes nós colocamos perspectivas grandiosas demais em nossos filhos. E nós vamos ser frustrados porque eles não estão preparados para esta realidade. Pergunta, comentário, crítica, concorda, discorda? Balcão aberto. Alguém? Fique à vontade. Levanta a mão. Um de cada vez. Está tranquilo até aí? Então tá bom. Estou achando que está. Vocês estão caladinhos? Pois não reclama. Com essa tragédia familiar, Gênesis 4, nós vamos ver agora também se cumprir parte daquilo que Deus fala à mulher em Gênesis 3,15. A serpente. Deus vira para a serpente e Deus dá a promessa do resgatador. Mas ele vira para a serpente e diz assim: haverá seguidores seus e haverá seguidores meus. Tá certo? O seu descendente vai ferir o calcanhar e aquele descendente vai te pisar a cabeça. Do mesmo pai, do mesmo casal, nasceu uma linha que vai seguir o Senhor e nasceu uma linha que vai contra o Senhor. Uma cultura que vai nascer redimida ou vai buscar a remissão e uma cultura que vai ser totalmente perdida. Uma sociedade que vai ter uma visão de remissão e uma sociedade que vai ter uma visão de destruição. Você pode pensar que Abel foi a primeira pessoa que morreu por conta da sua fé em Deus e por fazer a coisa certa? Daí para cá o mundo ficou desse jeito. E essas coisas vão se afunilando ao longo do tempo, né? Lembra da fala do nosso Senhor Jesus? Vocês pensam que eu vim para dar a paz? Eu não vim para trazer a paz. Eu vim para trazer a guerra. Pai contra filho, irmão contra irmão. Lembra da fala de Jesus? Ele não está dizendo que ele veio para que isso aconteça a partir daquele tempo. Ele veio dizer o seguinte: isso vai ficar mais intenso agora, a partir da minha revelação. Porque eu sou o descendente que pisa, eu que sou aquele que faz a diferença. Isso já acontece ao longo da história. A história está dividida entre duas descendências. Mas aqui agora a coisa vai ficar mais clara, acontecendo de forma bem clara. Não voltar lá para o Gênesis, olha lá para Adão, olha para Eva, perceba que isso está de forma clara. Haverá aqueles que seguem o Senhor e haverá aqueles que seguem a serpente, tá certo?
Então nós temos essa consumação da história da humanidade dividida em duas coisas, e nós vamos ver isso aí perpetuando. E Gênesis apresenta esta realidade a partir da morte de Caim. Você vai perceber que essa realidade começa exatamente quando, lá em Gênesis 4,16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. Observe. Você conhece a história. Se você não conhecer, eu vou te lembrar a história. Se você não estiver lembrando, se você não conhecer, eu vou te apresentar. O que acontece ali? Os dois vão levar uma oferta. Um leva do produto da terra, o outro leva do produto do rebanho. Existem duas linhas de raciocínio nessa concepção teológica. Eu creio que Caim não é aceito porque ele não traz a oferta adequada. Não é porque ele leva qualquer coisa, mas é porque ele não leva a oferta adequada. Ele leva frutos da terra e Abel leva da gordura dos animais, faz um sacrifício. Adão havia presenciado isso quando Deus mata os animais para vesti-los com pele dos animais. Onde Adão não morreu, a Eva não morreu, tá certo? Mas um animal morreu para que eles pudessem sair do paraíso e não serem consumidos ali. Caim faz isso, Abel faz isso. Caim não. Deus chega para Caim e fala assim: Caim, por que você está tão cabisbaixo? Por que você fechou a cara? Por que você está tão carrancudo? Por que você está com raiva de mim? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Olha que Deus está buscando a Caim. Deus está indo em direção a Caim. Ele não abandonou a humanidade, ele vai em direção a Caim. E ele dá um aviso. Está tudo muito perto de você. Está aí do seu lado. Se você não dominar essa sua tendência, se você não dominar essa sua reação, se você não dominar esses seus pensamentos, o mal pior vai acontecer. O pecado jaz à porta. Aí Caim se arrependeu, né? O texto diz que Caim se arrependeu, curvou-se ao Senhor, foi lá, pediu o seu irmão um cordeiro emprestado, fez o sacrifício ali e tal, e tudo correu bem. Foi isso? Ele ficou chateado, permaneceu chateado, não deu a menor atenção para o que Deus falou, e ele premedita a morte do seu irmão. Ali é um assassinato mesmo. Ele chama o irmão para o campo, tira de perto para matar o seu irmão e enterra, esconde o seu irmão. Aí vem Deus de novo. Deus chega para ele irado, falando assim: porque você matou o seu irmão, porque você é um assassino, as coisas vão ser pior na sua vida. É assim que Deus faz? Caim, onde está o teu irmão? Senhor, meu Deus, eu fiz uma besteira, tá raiva ali na ida, o senhor até me alertou que eu devia ter controlado, mas eu não controlei, fiz a maior burrada, matei meu irmão. É isso que aconteceu? Ele é maior, vacinado, ele sabe da vida dele, não faço ideia de onde está o meu irmão. Aí Deus diz: eu sei o que você fez, né? Eu sei o que você fez. Olha aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez. Vou destruir a sua vida. Não, Deus chega para ele e fala assim: o sangue do teu irmão clama da terra para mim. Você matou o seu irmão. Deus está sempre ali agindo com graça, mas o homem está sempre agindo de forma contrária, sempre fugindo de Deus. Deus chama ele ao arrependimento, ele não vai. Deus chega e dá a ele uma sentença: você não vai poder mais ser lavrador. Você agora vai ter que ser pecuarista. A terra não produzirá mais com a sua mão. Você tinha uma boa mão, né? Seu pai te ensinou. Tem gente que é bom para fazer, né? Para plantar, né? Eu fui fazer uma visita na sexta-feira ao Davis. Aí ele estava: não, pastor, que eu plantei umas couves aqui, um negócio aqui e tal. Nosso irmão aqui, Fernando, rapaz, fez enxerto. Outro dia eu falei, eu vi um pé de manga com 3. Rapaz, eu nunca vi isso. Um lado é uma coisa, outro lado é outro. E o homem ali tem a mão boa. Rapaz, eu tenho a mão horrível, eu acho que eu puxei a mão de Caim. Se eu plantar, a capim morre. É capaz de flor de plástico murchar na minha mão. Eu sou horrível para esse negócio. Aí Deus fala: você não vai conseguir produzir. Olha, eu acho interessante, há duas profissões na terra. Ou você é pecuarista, ou você cuida de gado, ou você cuida de plantio. Você não pode plantar, você vai ter que cuidar de gado. Oportunidade de remissão, de estar lá cuidando do gado, de levar a oferta correta, oportunidade de perdão. Mas a Bíblia diz que
Caim se retira da presença de Deus. Toda aproximação, sabe quando você pega o ímã e coloca os polos para eles se repelirem? Você tenta aproximar e vai só empurrando. Toda a tentativa de Deus de aproximar da humanidade é repelida pela própria humanidade. Pelo pecado, pelo desejo, pela desobediência, pela rebeldia, pela não sujeição. É isso que está acontecendo aqui. E começa a ter essa repugna do Senhor. A Rogério ali. Pastor, a gente tem visto assim, né, durante o tempo assim que a gente tem os filhos, né, e a gente começa a criar umas expectativas, e aí ouvindo o senhor falar, e aí o senhor já deixou, acho que a mensagem central, o foco principal. Mas antes queria só falar, antes de falar do foco principal que o senhor falou, eu tenho 2 meninas, né? E aí criamos várias expectativas, que elas seriam cantoras, que elas estariam louvando a Deus, cantando na frente, porque a mãe canta. Elas cantam até, mas não tem esse lado. E a gente ficou assim, forçando algumas situações. A Rebeca, com 5 anos, já estava tocando violino. Ah, vai arrebentar, né? Aí depois parou. Luana ama bateria. Ah, vai arrebentar na bateria. Parou também. E aí a gente vai ficando frustrado, né? Eu, por exemplo, sempre gostei muito de esporte. Louco por esporte. Elas nem ligam para esporte. Dá uma forçadinha. A Rebeca ainda faz um esforço para torcer para o Palmeiras. Luana não faz nenhum esforço. E aí, a gente... eu olhava a Luana e falava assim, essa menina para tecnologia vai ser show de bola. Com 5 anos, ela já sabia ligar o computador. E colocava nos desenhos que ela queria. Era incrível. Nossa, essa menina é um gênio. Aí vai fazer tecnologia. E eu fiquei forçando. Vai. Não quer tecnologia, quer fazer direito. Aí, Rebeca ficava pensando, não sei que faculdade eu vou fazer. E a gente ficava assim, né, tentando orientar. Aí, no último minuto, resolveu fazer enfermagem. Eu trabalhei muito, eu tenho bastante experiência assim, na área hospitalar, né? Eu fiquei muito contente com essa decisão. E a gente fica o tempo todo preocupado com esses besterol, com esse monte de coisa. E como é que é a vida espiritual das minhas filhas? Hoje aqui, eu estou comemorando, porque elas estão aqui dentro da igreja. E esse é o ponto principal que o senhor acabou tocando aí. Eu lembro que a Luana, ela, lá em Gurupi, acho que ela tinha uns 7, 8 anos, a gente foi comer um lanche, e o nome do barzinho era Scooby-Doo. Aí, do nada, ela falou assim, gente, nesse momento eu estou aceitando Jesus. Eu falei, que isso? No bar do Scooby-Doo? Comendo lanche? Ela aceitou ali a Jesus, ela falou. E aquilo ali marcou a gente. Rebeca demorou um pouco para fazer a profissão de fé. E a gente falou assim, não, a gente não pode forçar, essa é uma decisão dela. E assim, quando ela falou assim, eu vou fazer a profissão de fé, a Luana também decidiu. Então, esse foi o maior prêmio da criação, da nossa criação. E então, assim, o que eu falo para os pais, né? Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em várias coisas e acaba exagerando e forçando. E talvez levando até os nossos filhos a caminhos que não era aquele. Deus sabe de todas as coisas. Mas o prêmio principal é minhas filhas estarem aqui, dentro dessa igreja. Eu sei que uma tem 23, outra 17, não é fácil. A gente fica sempre cercando assim, para ver se elas vão ficar mesmo, né? Eu tenho certeza que é a expectativa de alguns pais também. Pô, será que meu filho vai ficar dentro da igreja? Será que meu filho vai aceitar Cristo? Então, acho que a maior expectativa e vitória para um pai é isso. Amém. Verdade. Mais alguém? Não?
Então, bora voltar aqui. Perceba, então, que há um grupo que está fugindo de Deus. A semente, esses são os descendentes, são aqueles que seguem a Satanás. É o resto do mundo. Eu sempre digo isso, só existe duas religiões no mundo. A que segue a Deus e o resto, que segue a Satanás. Tá certo? Ou você crê no Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, ou você segue Satanás, não tem conversa. As outras religiões são tudo a mesma matiz e a mesma realidade. Mas aí você vai ver também um outro lado. Abel morreu, ok. Mas a família continua, a vida continua, a expectativa continua. Eu acho interessante aqui que Adão e Eva não pararam por aí, não caíram em depressão, não morreram por conta das tragédias familiares. Imagina, né? O irmão mata o outro. Que coisa, né? Aí o outro vai embora, fugido. Não vai ter mais relacionamento com aquela família. Mas eles dão continuidade à vida. Faz parte dessa vida caída, irmãos. Faz parte desse lado de cá do céu. A gente tem que aprender a lidar com as tragédias. E viver essa realidade e continuar a vida. Eles continuam. Lá na frente tem um outro filho, Sete nasceu, né? Nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Depois que Sete nasceu, aí vem os netos. Nasce Enos. Daí começou-se a invocar o nome do... Essa expressão, daí começou-se a invocar o nome do Senhor, ela é muito difícil da gente entender ela dentro do contexto hebraico ali mesmo, do texto. Por quê? Porque a gente podia entender assim, a partir de agora, Enos começa a invocar o Senhor. Mas isso já acontece. Abel fez o primeiro sacrifício. Então não dá para poder dizer que é isso que começa, né? Dá para entender que talvez Adão tenha frustrado, não fez mais isso, Sete mais ou menos, tal, e aí agora começa com Enos essa realidade, né? O contexto mais próximo para a gente entender isso é que agora se estabelece um culto formal, uma coisa mais organizada. Essa é a ideia que talvez seja mais correta, é a ideia que a maioria dos historiadores vão dizer. Nós temos agora aqui uma organização do culto, de um grupo que de fato vai servir ao Senhor de forma mais organizada, né? Talvez tenham pensado e dito assim, olha, quando Caim não foi aceito, qual é a forma certa de ser aceita? O sacrifício, então vamos fazer esse processo aqui, é isso que Deus quer da gente. Mas a grande questão, que a noção aí, é mostrar que nós temos duas gerações que vão ser concorrentes. Por isso que você vai ter a geração de Caim, depois vai ter a geração de Adão, né? Ou a geração de Sete. Vai ter uma que vai fugir de Deus, não vai querer saber de Deus hora nenhuma, e vai ter outra que vai seguir o Senhor, que vai buscar o Senhor, que vai querer estar na presença do Senhor, né? Inicia-se a trajetória desses dois seguidores da serpente, seguidores de Deus, tá certo? Então agora vai haver uma geração de cultura. Lembra lá? A bênção de Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, né? Dominai sobre os peixes, sobre os animais, tal. Isso é a bênção de Deus. Versículo 28 de Gênesis 21. É a bênção, Deus abençoou a humanidade para que ela pudesse gerar cultura, o mandato cultural, e para que ela pudesse viver em sociedade, o mandato social. Ambos deveriam de estar debaixo da graça, ou do cuidado de Deus, ou da ordenação de Deus. Se o pecado não estivesse acontecendo, ambas as culturas seriam culturas voltadas para o Senhor. Ambas as sociedades estariam direcionadas para o Senhor. Mas agora nós vamos ver essa separação, né? Versículo 23 de Gênesis 4, vai dizer assim, 23 e 24. E disse a Lameque as suas esposas, disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai, que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou, 7 vezes se tomará vingança de Caim. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Gente, primeira coisa aqui, poligamia. Primeiro registro de poligamia. Ele tem 2 mulheres. Segunda coisa aqui, violência gratuita. Violência, motivo de nada, banal, a vida perdeu o valor. Orgulho do pecado. Eu matei,
Ele está contando como fosse uma vantagem. Está contando como fosse uma vantagem. Desdém de Deus. Se Caim foi 7 por conta do irmão dele, comigo é 70 vezes 7, rapaz. Está desdenhando de Deus. Percebe? Essa é a cultura que está lá fora. Essa é a cultura que não se importa com as coisas de Deus, que desdenha das coisas de Deus e que se orgulha do pecado. Toda essa cultura lá fora é uma cultura caída, pecaminosa. E nós vivemos da tensão dessas duas culturas. É importante a gente perceber isso. Eu estou chamando a atenção disso porque isso influencia os nossos filhos. Isso influencia a nossa criação. A gente consome essa porcaria lá de fora e acha que está tudo bem. É preciso tomar cuidado, porque essa cultura lá é destruidora. Muito do que se faz ali é terrível e tem fins terríveis. Tá? Então, preste atenção. Seus filhos estão sendo criados de que forma? Qual é a expectativa que você tem para com seu filho em relação a essas questões? Você quer que ele seja um vencedor lá no mundo? Talvez ele seja um perdido. Talvez ele vai se tornar um perdido. Quando eu falo aqui, eu falei na semana passada, né? Vou repetir o que eu falei. Para de chamar o seu filho de príncipe, a sua filha de princesa, né? A menos que você seja o rei e a sua esposa seja a rainha. Tá certo? Porque a ideia por trás disso é demoníaca, é destruição da família. A ideia por trás disso, desde que Freud falou sobre como é que é o negócio do Édipo lá? O complexo de Édipo, do triângulo amoroso, de que e a ideia de Freud ali é o seguinte: o primeiro desejo sexual do filho é para com a mãe. E da filha para com o pai. A ideia dele foi essa aí, né? Eu vou dizer para você que a primeira coisa que o filho aprende a amar, de fato, é o pai e a mãe. Tá certo? E se você alimenta isso, você destrói a sua geração. Se o pai alimenta isso no filho, vai destruir a geração. Por quê? Porque o filho vai querer uma mãe, não uma esposa. E o pai e a filha vai querer um pai e não um marido. Ensina o seu filho. Olha, presta atenção no que eu estou falando. A gente tem ouvido isso na sociedade muito. Principalmente com relação às mulheres. Do pai ensinar a filha assim: filha, eu sou a pessoa mais importante na sua vida. E quando você for buscar o seu homem, pense que eu sou a pessoa mais importante na sua vida. Tem alguém que cuide de você como eu cuido. Sabe o que o pai devia te falar? Filho, papai é falha, é pecador, tem muitas falhas, tem as minhas qualidades como crente, como servo do Senhor, tá certo? Quando você estiver lá fora, procure alguém melhor do que eu, que sirva a Deus melhor do que eu, que glorifique a Deus melhor do que eu, porque aí você vai ser mais feliz que o papai e a mamãe é. Não busca em mim, não. Não olha para mim, não. Essa deveria ser o nosso ensino. A mesma coisa das mães para com os filhos. Nós somos falhos, queridos. Você está colocando o seu filho para olhar para você? Você não tem vergonha na cara, não? Quando você olha no espelho e você vê aquele monte de falha que você tem, você chega para ele e diz assim: eu sou o melhor para você? Eu não sou, não. Tem gente muito melhor, mais serva de Deus, mais envolvida com Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa cultura, ela está destruindo as visões a respeito de Deus. Porque está julgando tudo para a visão humana. A outra questão, o que a nossa geração aprendeu? A nossa geração aprendeu: eu vou ser melhor pai do que o meu pai. E eu vou dar tudo para o meu filho que eu nunca tive. Eu vou cercá-lo de tal forma
que ele vai ter tudo. O mundo dá isso para a gente? Ensina o seu filho a viver no mundo. Ensina a ele a dificuldade do mundo, a realidade do mundo, a perspectiva do mundo. Dê sim, dê o seu melhor, mas dê a sua presença. Dê o seu conselho, dê o seu exemplo. Porque quando você começa a fazer isso assim, eu vou dar tudo o que é melhor, você está pensando nas coisas materiais. Você vai dar a melhor escola, você vai dar o melhor presente, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor conforto. A gente sempre pensa assim, isso que eu não tenho. Tá certo? Aí nós esquecemos de dar o melhor carinho. Esquecemos de dar a maior atenção. Esquecemos de dar o maior exemplo. Esquecemos de dar Cristo como a solução para a vida dele. Pensa nisso. Nosso irmão Orivaldo ali. Bom dia, irmãos. O senhor está falando aí na questão do exemplo e do conselho, né? Há quem diga que se deva dar conselhos, mas o certo é que se dá exemplos, né? Porque no exemplo é bem mais sólido, mais, né, da salvação naquilo que a gente faz, baseado na questão bíblica e baseado na questão que Deus nos escolheu para isso. Então, é importante a gente dar exemplo, porque geralmente alguém fala assim, se o conselho fosse bom, não dava, se vendia, né? Mas o exemplo é com certeza que a gente faz muito pela nossa família, dando um bom exemplo aqui na igreja, né? Em qualquer lugar para onde você passar. Amém. Gorete? Pastor, dentro dessa fala aí que o senhor fez sobre o preparo, né, das crianças, a gente vê que essa proteção, eu vou dar tudo para o meu filho, eu vou cercar ele, eu vou proteger ele. O tanto que nós estamos criando uma geração de pessoas frágeis para o mundo. O senhor precisa de ver a dificuldade hoje para celebrar o Dia dos Pais nas escolas. A quantidade de mães que vieram no meu PV durante a semana, falando, coordenadora, meu filho não tem pai, minha filha não tem pai, não sei o quê, está tudo bem. Qual é a figura paterna que ela tem? O avô, um tio, um irmão? Mande essa pessoa, mas eu queria ir com ela porque eu sou a mãe. Eu falei, olha, a gente celebrou o Dia das Mães. A gente quer um dia especial para os pais da nossa escola. Se o seu filho não tem pai, tudo bem, ele não tem pai, ele precisa aprender que existem crianças que não têm pai. Nós precisamos preparar ele para esse mundo aí fora que está cheio de adversidades, entendeu? Então, o seu filho não tem pai, nós vamos preparar ele para ter uma vida tranquila nesse mundo aí fora. Mas ele precisa ter a sua autonomia e crescer saudável, sabendo que existe criança órfãs, entendeu? E que cresce e tem uma vida saudável. Depende do preparo do adulto que está ali com essa criança. Então, vamos preparar o seu filho, a sua filha, para viver esse mundo aí fora. Não é simplesmente parar de comemorar o Dia dos Pais, porque tem muita gente que tem pai e precisa celebrar esse dia. Então, assim, pastor, é muito difícil. A quantidade de áudios está aqui, meu marido do lado que viu. Eu não tive sossego essa semana no meu PV, porque as mães queriam, assim, barrar o Dia dos Pais. Impressionante. Algumas, né? As que não têm. Então, é isso. Pois é, isso é horrível. É uma grande oportunidade da mãe ensinar para o filho, se ele for homem, a importância dele ser um bom pai e um bom marido. É uma grande oportunidade para ensinar a filha a importância dela buscar um bom marido e um bom pai para os seus filhos. Mas ela, se mostrando forte, ela está criando o quê? Uma geração de independência. Eu tomo conta, eu cuido de mim, a gente tem ensinado isso. Gente, isso é o pior que acontece com as filhas, tá? Você ensinar a sua filha que ela não depende de homem é antibíblico. Porque a Bíblia diz que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Isso é antibíblico.
é antibíblico. Você precisa de ensinar a sua filha a ter um homem bom, que segue o Senhor. E você precisa ensinar o seu filho a ter essa realidade. A ter essa realidade. A valorizar a família. Porque tudo é uma questão dessa cultura que está destruindo a família. Está aí desde esse tempo. Desde esse tempo. Então você vai ter uma cultura que vai gerar isso, e vai ter uma cultura que vai buscar remissão. Tá certo? É o texto que nós lemos lá de Gênesis 4, 26. Né? Nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí começou-se a invocar, daí começou-se a ter culto ao Senhor, daí começou-se a buscar o Senhor de forma ordenada. As pessoas, enquanto uma geração está fugindo do Senhor, a outra está dizendo, eu quero o Senhor. Eu preciso deste Deus. Essa geração está esperando o quê? Esperando o descendente que vai destruir essa obra do mundo. Nós já temos esse descendente, é Cristo, nós aguardamos o seu retorno. Nós temos que ensinar os nossos filhos a isso. Precisamos de ser exemplos. Quando um pai deixa de trazer o filho no domingo, porque foi estudar, é pecado. Tem 6 dias para você fazer tudo. Quando você deixa de trazer o seu filho para ele dormir um pouquinho mais na escola dominical, você está estragando o seu filho, porque você está dizendo que a escola dominical não é importante para ele. Que ele pode, tudo bem se ele não vir. É isso que você está ensinando para ele. Mas é extremamente importante estar aqui para aprender da palavra do Senhor. O mandato lá, a respeito do 7º dia, continua com o nosso domingo. 6 dias trabalhados, no 7º descansará. Esse dia é um dia para buscar o Senhor. A nossa confissão de fé, ela vai dizer que eu posso trabalhar durante 6 dias, fazendo todas as coisas, mas nesse 7º dia, até as coisas que são boas, que são saudáveis, eu devo de evitar para dar preferência ao culto. Ao culto. Devo de tirar esse dia para buscar o Senhor. Porque eu preciso de ter essa referência junto com as pessoas. Eu preciso que meu filho esteja interagindo com essas pessoas e que gostem dessas pessoas. Eu preciso de ter essa realidade. Mas se eu tiro o meu filho... Querido, eu estou cansado de ouvir isso em visitas, em aconselhamento. De pais que priorizaram muitas coisas nos filhos. E quando chega na adolescente, meu filho não quer ir mais à igreja, o que eu faço, pastor? Umas 2 vezes eu já falei com pais assim, meu querido, quando ele estava pequeno, ele queria vir à igreja, e eu ouvi do seu testemunho assim, não, meu filho ama a igreja, ele fica me incentivando para ir para a igreja. Muitas vezes você não vinha e trocava a igreja por outras coisas. Você ensinou ele isso. Então agora você precisa de ser o primeiro testemunho, de estar aqui na igreja, de priorizar a igreja e dizer para ele, meu filho, papai errou, mamãe errou, quando ele tirou você de dentro da igreja, não deveria de ter feito isso. Quando ele ensinou você essa questão, e você precisa de Jesus, e a coisa mais importante que você precisa é de entender que a igreja é importante para a sua vida, principalmente nessa fase, em que você está descobrindo o mundo lá fora. Eu disse umas 2 vezes para os pais a esse respeito. Falei, é duro, meu filho, ouvir isso, mas é a realidade. Há inúmeros exemplos. Isso vai acontecer ao longo da Bíblia. Essa turma está invocando, está buscando o Senhor. Vão falhar na sua busca? Vão. Vão falhar na sua busca. E você vai perceber que as coisas vão se repetindo, porque há uma necessidade de um redentor sobre tudo isso. Há uma necessidade. E a coisa vai se afunilando. Em determinado momento você vai ver que Deus chama Abraão. Abraão sai da sua terra para poder seguir ao Senhor. Um passo de fé. A Bíblia diz que ele é o pai da fé porque ele creu naquilo que o Senhor disse. Deus dá a ele um filho. Há umas falhas na família, né? Ali nasce Ismael, depois vem Isaac. Isaac então faz o quê? Ele vai trabalhar o seu filho. Vai ensinar o seu filho. Abraão vai ensinar o seu filho. Ensina as coisas. Abraão é um bom marido. Quando a esposa não podia ter filho, ele ora pela esposa. A Bíblia diz que ele, ao ter como sua esposa, resolveu amá-la. E continua fazendo isso. Mas Isaac comete o mesmo pecado do pai. Quando ele está na terra e fala assim, finge que você é minha irmã. Não foi exatamente o que Adão fez. Abraão fez. E é Deus que entra com graça.
Quando vem os filhos, a expectativa de um e de outro, frustrações, mas Deus está ali com sua graça. Você vai ver isso crescendo, você vai ver isso acontecendo. Nós vamos ver, por exemplo, isso na família de Davi. Eu acho interessante quando o texto diz que Deus manda Samuel ir até ali a região de Davi, para poder ungir aquele que seria o novo futuro rei. Ele vai à casa dos pais de Davi, reúne ali para fazer e fala assim, eu vou só fazer o sacrifício, só vou fazer o sacrifício, nós vamos comer só depois que todos os filhos estiverem aqui. Eu acho que o pai de Davi não esperava muita coisa do filho, não. Porque ele chama todos os filhos. E quando todos passam, e Deus fala, não é esse, ele pergunta assim, você não tem outro filho? Ah, tem o caçula, Davi. Ele está lá no rebanho, cuidando do gado. Eu acho interessante esse texto. Porque ele falou, chama todos os seus filhos. Ele falou assim, o Davi é o caçula, não deve ter muita importância ele ficar para lá cuidando. Alguém tem que cuidar do gado, né? Não deve ter muita importância, não. Mas é justamente este. Expectativas frustradas, visões erradas, distorcidas, que Deus vai consertando ao longo da nossa vida. Davi é um péssimo pai. Gente, há um estrupo dentro da casa de Davi, do irmão com a irmã. Davi não faz nada. Isso gera uma situação terrível. O seu irmão mata o outro. Olha aí. E Davi também não faz nada. Tudo que Absalão queria era ser tratado. Quando você lê o texto de Absalão, você vai ver assim que ele queria que o pai tomasse uma providência, que ele fosse pai. Mas ele está preocupado demais em ser rei. A desgraça está sobre a família. Percebe a necessidade do Redentor na história. A necessidade de Redentor na história. Então, isso vai seguir. E nós vamos cometer as nossas falhas. A menos que nós estejamos olhando para isso aqui, ó, buscando isso aqui. Eu sempre digo, quando eu vou fazer aconselhamento para casais, ou para noivos, eu digo assim, você precisa de aprender a caminhar sobre a vida, a fazer a sua peregrinação sobre a Bíblia. E fazer as suas escolhas à luz da palavra de Deus. É ali que você vai saber. Eu sempre uso a metáfora do barquinho. Toda vez eu conto essa história quando eu estou com um casal. Às vezes eu repito 10 vezes essa história. Mas eu quero que ele entenda isso. Olha, o casamento é como se fosse 2 barcos grandes que se juntam ali no meio do mar. Aí faz uma cerimônia maravilhosa, pega um marinheiro inexperiente com outra marinheira inexperiente, pega os dois, desce um barquinho, um casquinho pequeno, dá um remo para um, remo para outro, coloca na água e fala, agora se vira, faça a sua família. Você como crente não vai pular no mar. Vocês vão criar a primeira discussão, vocês vão escolher alguém para liderar. Para que lado nós vamos? O barco foi embora. Você precisa de achar um porto seguro. Então você escolhe uma direção, vamos para a direita, vamos para a esquerda. E você começa a remar. Aí vem as marolas, vem as ondas, vem as dificuldades, né? Vem os ventos. E a liderança é questionada. Espera aí, mas será que nós estamos na direção certa? Será que nós não estamos indo mais para o meio? Será que nós estamos indo para regiões perigosas? Aí vocês discutem, parem, conversam. Talvez alterne a liderança, talvez não. Talvez alterne a direção, talvez não. Mas vocês continuam agindo inseguros. E vão seguindo. Como é que se resolve isso? Um porto precisa de ter um farol, aonde vai orientar você. E aí você vai naquela direção constantemente. Faz sol, faz chuva, vem tempestade, você sabe, é lá que é a direção. Porque o farol está indicando o caminho. Não é para cá, não é para lá. E aí eu falo com isso. O que vocês vão fazer? Quando vocês estiverem com a relação da sua vida, as decisões que você precisa fazer, vai para a Bíblia. Vai chegar momentos em que talvez a mulher vai chegar para o marido e vai dizer assim, perdoa, meu bem, eu errei. Outras horas vai chegar o marido e falar assim, perdoa, meu bem, eu errei, a Bíblia aponta para esse caminho, você estava certo. Mas eu sempre falo assim, 99% das vezes os dois vão chegar e falar assim, nós somos um bando de bobo mesmo, nós estamos errados, olha a Bíblia apontando o caminho aqui, ó. Vamos consertar nossa trajetória? E as coisas se resolvem. Na criação dos filhos é a mesma coisa, você vai errar. Eu estou na fase de avaliação de criação, né? Estou com filhos adultos. Mas quando eu e a Adeliane passamos algumas horas à noite conversando sobre isso. Eu fico olhando, como eu errei, meu Deus do céu, tentando acertar, mas dei erros demais. Aí nós vamos confiados em Deus,
buscando colocar as coisas diante do Senhor. Pais, preste atenção. Ensina o teu filho o caminho, ou no caminho, que deve andar. Não é isso que diz Provérbios? Não é o caminho que ele quer andar. Não é o caminho que você quer que ele ande. Mas é no caminho que ele deve andar. J.C. Ryle escreveu um livro só sobre esse versículo, apontando exatamente para isso. O caminho é o caminho do Senhor. Não é o que você quer, não é o que o filho quer, mas é o que o Senhor quer para a vida dele. Nós vamos parar por aqui, né? Talvez você tenha aí algumas perguntas para fazer, alguns comentários. Talvez você esteja chateado comigo e está dizendo assim, esse pastor está muito errado. Na semana que vem você pode... A gente abre de novo o balcão, você pode fazer suas perguntas, pode reclamar, pode falar. E nós vamos terminar esse assunto, se Deus assim permitir. Porque a gente não saiu de Gênesis, né? A peregrinação na Bíblia, a gente está em Gênesis ainda. Vamos para o Novo Testamento para a gente poder terminar esse ponto, tá certo?